Olá! Culto é festa, alegria, adoração e gratidão, como diz o salmista. Louvem ao Deus eterno, cantem ao Eterno uma nova canção. Louvem a Deus na reunião dos seus adoradores fiéis. Alegre-se o povo de Israel por causa do seu Criador. Fique contente o povo de Jerusalém por causa do seu Rei. Pois o Deus eterno fica contente com o seu povo e dá aos humildes a honra da vitória. Senhor, aqui nós sempre temos o puro e eterno amor. Trabalhar é o nosso lema na vinha do Senhor, buscando os pedidos para um meio de amor. Cantar, louvar, todos juntos ao Senhor, cantar, louvar ao nosso Salvador. Bem-vindos sejam todos à casa do Senhor. Aqui nós sempre temos o puro e eterno amor. Trabalhar é o nosso lema na vinha do Senhor, buscando os pedidos para um meio de amor. Cantar, louvar, todos juntos ao Senhor. Cantar, louvar ao nosso Salvador, ao nosso Salvador. Em nome de Deus Pai, Deus Filho e Deus Espírito Santo, aqui estamos, Senhor, para te louvar, te adorar e glorificar. Abram as suas Bíblias no Salmo de número 19. Salmo de número 19, leitura para este final de semana, terceiro no período de Quaresma. O céu anuncia a glória de Deus e mostra aquilo que as suas mãos fizeram. Cada dia fala dessa glória ao dia seguinte, e cada noite repete isso à noite seguinte. Não há discurso nem palavras, e não se ouve nenhum som. No entanto, a voz do céu se espalha pelo mundo inteiro, e as suas palavras alcançam a terra toda. Deus armou no céu uma barraca para o sol. O sol sai dali todo alegre como um noivo, como um atleta ansioso para entrar na corrida. O sol vai de um lado do céu e vai até o outro lado. Nada pode se esconder ao seu calor. A lei do Senhor é perfeita e nos dá novas forças. Os seus conselhos merecem confiança e dão sabedoria às pessoas simples. Os ensinos do Senhor são certos e alegram o coração. Os seus ensinamentos são claros e iluminam a nossa mente. O temor do Senhor é bom e dura para sempre. Os seus julgamentos são justos e sempre se baseiam na verdade. Os seus ensinos são mais preciosos do que o ouro, até mesmo do que muito ouro fino. São mais doces do que o mel, mais doces até
do que o mel mais puro. Senhor, os teus ensinamentos dão sabedoria a mim, teu servo, e eu sou recompensado quando lhes obedeço. Quem pode ver os seus próprios erros, purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permites que eles me dominem. Assim serei uma pessoa direita e ficarei livre do grave pecado da desobediência a Ti. Que as minhas palavras e os meus pensamentos sejam aceitáveis a Ti, ó Senhor Deus, minha rocha e meu defensor. A voz do céu se espalha pelo mundo inteiro e as suas palavras alcançam a terra toda. São palavras que dão vida e perdão aos que confessam os seus erros com toda sinceridade. Quem pode ver os seus próprios erros? Pergunta o salmista. E ele mesmo responde em forma de confissão: purifica-me, Senhor, das faltas que cometo sem perceber. Livra-me também dos pecados que cometo por vontade própria. Não permitas que eles me dominem. Façamos a nossa confissão cantando um hino inspirado no Salmo de número 19. A lei do Senhor é perfeita. Como é bom sabermos que a lei do Senhor é perfeita e restaura a alma. O seu testemunho é fiel e dá sabedoria às pessoas simples. Que as palavras dos nossos lábios
e o meditar do nosso coração sejam agradáveis a Deus. Em espírito de confissão, confiemos nessas promessas de amor e recebamos o perdão e a força para uma vida renovada. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. Deus falou e foi isto que ele disse: Meu povo, eu, o Eterno, sou o seu Deus. Eu o tirei do Egito, a terra onde você era escravo. Não adore outros deuses, adore somente a mim. Não faça imagens de nenhuma coisa que há lá em cima no céu, ou aqui embaixo na terra, ou nas águas debaixo da terra. Não se ajoelhe diante de ídolos, nem os adore, pois eu, o Eterno, sou o seu Deus e não tolero outros deuses. Eu castigo aqueles que me odeiam, até os netos e bisnetos. Porém, sou bondoso com aqueles que me amam e obedecem aos meus mandamentos e abençoo os seus descendentes por milhares de gerações. Não use o meu nome sem o respeito que ele merece, pois eu sou o Eterno, o Deus de vocês, e castigo aqueles que desrespeitam o meu nome. Guarde o sábado, que é um dia santo. Faça todo o seu trabalho durante 6 dias da semana, mas o 7º dia é o dia de descanso, dedicado a mim, o seu Deus. Não faça nenhum trabalho nesse dia, nem você, nem os seus filhos, nem os seus escravos, nem os seus animais, nem os estrangeiros que vivem na terra de vocês. Em 6 dias, eu, o Deus Eterno, fiz o céu, a terra, os mares e tudo o que há neles, mas no 7º dia descansei. Foi por isso que eu, o Deus Eterno, abençoei o sábado e o separei para ser um dia santo. Respeite o seu pai e a sua mãe, para que você viva muito tempo na terra que estou lhe dando. Não mate, não cometa adultério, não roube, não dê testemunho falso contra ninguém. Não cobice a casa de outro homem, não cobice a sua mulher, os seus escravos, o seu gado, os seus jumentos ou qualquer outra coisa que seja dele. Até aqui a leitura. Cristo, o poder e a sabedoria de Deus. Pois a mensagem de morte de Cristo na cruz parece loucura para os que estão se perdendo, mas para nós que estamos sendo salvos, é o poder de Deus, pois as Escrituras Sagradas dizem: Destruirei a sabedoria dos sábios e acabarei com o conhecimento dos instruídos. Assim sendo, que dirá o sábio? Que dirá o instruído? Que dirão os grandes oradores deste mundo? Deus tem mostrado que a sabedoria deste mundo é loucura, porque Deus, na sua sabedoria, não deixou os seres humanos o conhecessem por meio da sabedoria deles. Ao contrário, resolveu salvar aqueles que creem e fez isto por meio da mensagem louca que anunciamos. Os judeus pedem milagres como prova, e os gregos procuram a sabedoria. Porém, nós anunciamos o Cristo crucificado, a mensagem que é ofensa para os judeus e loucura para os não-judeus, mas para aqueles que Deus tem chamado, tanto judeus como não-judeus, Cristo é o poder de Deus e a sabedoria de Deus. Pois aquilo que parece ser loucura de Deus é mais sábio do que a sabedoria humana. E aquilo que parece ser fraqueza de Deus é mais forte do que a força humana. Agora, meus irmãos, lembre-se do que vocês eram quando Deus os chamou. Do ponto de vista humano, poucos de vocês eram sábios ou poderosos ou da alta sociedade. Para envergonhar os sábios, Deus escolheu aquilo que o mundo acha que é loucura. E para envergonhar os poderosos,
Ele escolheu o que o mundo acha fraco. Deus escolheu aquilo que o mundo despreza, acha humilde e diz que não tem importância, para destruir o que o mundo pensa que é importante. Isso quer dizer que ninguém pode se orgulhar na presença de Deus. Porém, Deus mesmo uniu vocês com Cristo Jesus e fez de Cristo a nossa sabedoria. E por meio de Cristo que somos aceitos por Deus. Nos tornamos povo de Deus e somos salvos. Portanto, como as Escrituras Sagradas dizem, quem quiser se orgulhar, que se orgulhe daquilo que o Senhor faz. Até aqui a leitura. Leitura do Santo Evangelho para este final de semana, Evangelho segundo João, no capítulo 2, versos 13 a 25. Alguns dias antes da Páscoa dos judeus, Jesus foi até a cidade de Jerusalém. No pátio do templo encontrou pessoas vendendo bois, ovelhas, pombas e viu também os que, sentados às suas mesas, trocavam dinheiro para o povo. Então ele fez um chicote de cordas e expulsou toda aquela gente dali, e também as ovelhas e os bois. Virou as mesas dos que trocavam dinheiro e as moedas se espalharam pelo chão. E disse aos que vendiam pombas: tirem tudo isso daqui, parem de fazer da casa do meu pai um mercado. Então os discípulos dele lembraram das palavras das Escrituras Sagradas que dizem: o meu amor pela tua casa, ó Deus, queima dentro de mim como fogo. Aí os líderes judeus perguntaram: que milagre você pode fazer para nos provar que tem autoridade para fazer isso? E Jesus respondeu: derrubem esse templo e eu o construirei de novo em 3 dias. Eles disseram: a construção desse templo levou 46 anos e você diz que vai construí-lo de novo em 3 dias? Porém, o templo do qual Jesus estava falando
era o seu próprio corpo. Quando Jesus foi ressuscitado, os seus discípulos lembraram que ele tinha dito isso e então creram nas Escrituras Sagradas e nas palavras dele. Quando Jesus estava em Jerusalém, durante a festa da Páscoa, muitos creram nele porque viram os milagres que ele fazia. Mas Jesus não confiava neles, pois os conhecia muito bem. E ninguém precisava falar com ele sobre qualquer pessoa, pois ele sabia o que cada pessoa pensava. Ninguém nos amou como o Filho de Deus, que a glória deixou nas venturas dos céus, fazendo-se igual ao homem mortal. Ninguém nos amou como Cristo Jesus, que humilde aceitou a vil morte na cruz, a fim de nos dar no céu novo lar. Ninguém nos amou como Cristo Senhor, que as almas guiou como seu bom pastor. Na Bíblia nos deu consolo do céu. Se Cristo Senhor, como nunca ninguém, nos deu tanto amor, vamos todos também, com fé o adorar e o amar sem cessar. Prezados irmãos e irmãs em Cristo Jesus, durante esta semana, apesar da pandemia, nós reiniciamos a instrução de confirmandos. Iniciamos novas turmas, tanto em Tupãssi quanto em Nova Aurora, e também retomamos as atividades da turma que já estava em andamento aqui em Tupãssi. Os alunos da instrução de confirmandos foram orientados a terem sempre ao lado deles 2 livros, um deles, a Escritura Sagrada, o principal e mais importante, é da onde nós vamos tirar os ensinamentos. O outro, o Catecismo Menor. O Catecismo Menor, escrito por Martinho Lutero em 1529, fará companhia aos nossos confirmandos. Aqui Lutero resume os principais ensinamentos, entre eles os 10 mandamentos. Você aí que já foi confirmado, você lembra dos 10 mandamentos? Foram lidos agora há pouco na leitura do Antigo Testamento, mas você lembra qual é o 3º mandamento, por exemplo? Você lembra qual é o 8º mandamento? Não? Que tal nós lembrarmos rapidamente dos 10 mandamentos? Primeiro mandamento: eu sou o Senhor teu Deus, não terás outros deuses diante de mim. Segundo mandamento: não abuse do nome do Senhor seu Deus, porque o Senhor não considerará inocente quem usar o seu nome em vão. Terceiro mandamento: santificarás o dia do descanso. Quarto mandamento: honrarás teu pai e a tua mãe. Quinto mandamento: não mate. Sexto mandamento: não cometa adultério. Sétimo mandamento: não furtarás. Oitavo mandamento: não fale mentiras a respeito do teu próximo. Nono mandamento: não deseje possuir a casa do teu próximo. E 10º mandamento: não cobice a esposa, o marido do seu próximo, nem as pessoas que trabalham com eles, e nem coisa alguma que lhes pertençam. Estão aí os 10 mandamentos dados por Deus através de Moisés. Não é difícil encontrarmos pessoas que interpretam de forma equivocada os 10 mandamentos, as ordens de Deus. Já ouvi muitas pessoas dizerem que a religião tira a liberdade das pessoas
como se tirássemos um peixe do mar e o colocássemos num aquário. Outras pessoas, no entanto, são totalmente opostas a isso e radicais com o seu pensamento. Essas pessoas afirmam que podem fazer tudo o que quiserem, pois até reconhecem as suas falhas e até aceitam os erros cometidos, bem como também os que ainda virão. Essas pessoas se acomodam em seus erros e não buscam mudanças para a sua vida. Todos esses são pensamentos equivocados, tanto aqueles que pensam que a lei de Deus tira a liberdade, quanto aqueles que transformam a sua vida em libertinagem. Não estão de acordo com a teologia cristã, nem de acordo com a teologia defendida pela Igreja Luterana, muito menos de acordo com o sentido real dos 10 mandamentos. Os 10 mandamentos estão no livro de Gênesis, que é o segundo livro do Antigo Testamento, Êxodo. Êxodo significa saída, libertação. Por décadas, o povo de Deus era escravo dos egípcios. Os israelitas eram obrigados a trabalhar de forma intensa, sem descanso. Enquanto isso, o rei do Egito adquiria posses e mais posses. Dessa forma, experimentava o seu conforto diário, que era fruto da mão de obra escrava do povo judeu, o povo de Deus do Antigo Testamento. Após anos de intenso sofrimento, Deus levantou Moisés como líder do povo. Conforme o relato bíblico, mesmo com suas grandes limitações, Moisés libertou o povo de Deus daquela escravidão. No caminho rumo à terra prometida, o povo de Deus acampou ao lado do Monte Sinai, onde Moisés recebeu as 2 tábuas da lei. E nessas 2 tábuas da lei estavam os 10 mandamentos. Na primeira tábua, os 3 primeiros mandamentos, que se referem ao relacionamento do povo com Deus. E na segunda tábua, os demais mandamentos, que se referem ao relacionamento de uns para com os outros. Jesus, anos depois, explicou de forma muito simples, mas profunda, cada uma dessas 2 tábuas da lei. Amarás ao Senhor teu Deus de todo o coração, de toda a tua alma e de todo o teu entendimento. Esse é o resumo da primeira tábua, que fala da nossa relação com Deus, amar a Deus de todo o coração, alma e entendimento. E a segunda tábua, amarás o teu próximo como a ti mesmo. Assim, Jesus resume a segunda tábua, que fala de nossa relação com o outro. Estamos no tempo da Quaresma, isto é, tempo de reflexão, tempo de parada. São 40 dias que antecedem a ressurreição, libertação da morte eterna. Diante do texto bíblico e do tempo litúrgico que nós estamos vivendo, podemos nos perguntar: em 2021, o que te escraviza? Você é escravo de quê? Ou de quem você é escravo? Não precisamos nos esforçar muito para percebermos que o ser humano tem grande capacidade para criar os seus deuses, para criar mentiras, para matar, seja com palavras ou atitudes, para roubar bens ou até mesmo roubar a dignidade do próximo. Enfim, não precisamos nos esforçar tanto para percebermos o quanto nossas palavras e atitudes, por vezes, são contrárias a esses mandamentos que Deus deu ao seu povo. Essa capacidade maligna do ser humano ficou ainda mais evidente nesse tempo de pandemia. Os mandamentos de Deus não têm outro objetivo senão organizar a nossa vida em todos os aspectos e nos ajudar a de fato amar o nosso próximo e a nós mesmos e a Deus acima de todas as coisas. Ou seja, os mandamentos de Deus querem tornar sadia a nossa relação com Deus e com o nosso próximo, para que não nos tornemos escravos novamente. Assim como o povo israelita, também nós precisamos, é claro, de regras, de leis, para tornar a vida possível, para tornar a convivência humana possível. Os mandamentos que querem iluminar os nossos caminhos são para que não caiamos na tentação de pegar um atalho, por exemplo, que pode nos levar a uma escravidão de novo.
Pois todas as vezes que o ser humano pegou atalhos, por mais fáceis que pareçam para aquele momento, tudo deu errado depois. Vamos fazer uma comparação. Os mandamentos de Deus são como um guarda-chuva. Os mandamentos nos protegem de alguma coisa, nos protegem de algo. Se porventura eu decidir não usar o guarda-chuva em um dia chuvoso, então eu devo arcar com as consequências de não tê-lo usado. Ficarei molhado e, na pior das hipóteses, poderei até ficar resfriado. Portanto, tenho a liberdade de usar ou não o guarda-chuva, mas preciso ter consciência das respectivas consequências dessa minha escolha em não usar. Todos os mandamentos de Deus foram dados por puro amor. Deus quer o nosso bem e por isso devemos olhar para os seus mandamentos lembrando sempre do supremo mandamento do amor ensinado por Cristo. Está lá em João 15, versículo 12. Amem uns aos outros como eu amo vocês. Ao fazer isso, lembramos ainda que o amor que demonstramos aos outros, não causando nenhum mal, não roubando, não ofendendo, não mentindo, etc., enfim, seguindo os 10 mandamentos, é uma resposta de fé, uma resposta ao sacrifício de Cristo por nós. E por isso, em resposta ao amor salvador de Deus, nós também obedecemos ao 3º mandamento, participamos dos cultos, obedecemos esse mandamento que pede para santificarmos o dia do descanso. Em resposta ao sacrifício de Cristo por nós, obedecemos o 4º mandamento, honramos pai e mãe. Em resposta ao sacrifício de Cristo por nós, vamos também evitar todo tipo de mentiras, todo tipo de calúnia contra o nosso próximo. Em resposta ao amor de Cristo, amando a Deus e amando ao próximo, não vamos matar e nem causar nenhum dano ou mal ao nosso próximo, seja com palavras ou atitudes. E assim, em todos os mandamentos da lei de Deus. A morte e a ressurreição de Cristo, que lembramos na Quaresma e na Sexta-feira Santa, nos liberta de tudo aquilo que nos escraviza aqui e agora. Ao mesmo tempo, nos compromete em amar, a viver de tal forma que os mandamentos de Deus sejam praticados de forma natural, tanto dentro quanto fora de casa, tanto dentro quanto fora do espaço da igreja. É dessa forma que reconhecemos e valorizamos a morte de Cristo por nós. O primeiro passo é reconhecermos que fomos e podemos nos tornar escravos de algo. E o segundo passo é ir correndo para debaixo do guarda-chuva, da proteção de Deus em Cristo Jesus e fazer bom uso dele na nossa vida. Que Deus nos ajude. Amém. Cantai alegremente, cantai a Deus louvor, trazei-lhe vosso canto de júbilo e de amor. É Deus quem faz a terra
Santíssima Trindade, ó grande e eterno Deus, só Tu tens a verdade que guia aos altos céus. Tu és em três pessoas um único Senhor, céus e terra Tu povoas com glória e resplendor. Ó Todo-Poderoso, da caridade o autor, és santo e piedoso, és Pai e Criador, que tudo fez do nada e o humano ser criou, com alma imaculada, imagem Tua sou. Jesus, ao Pai és filhos, desceste lá dos céus, a fim de, em meu auxílio, nascer, vero homem, Deus, remir-me do pecado, o inferno dominar, e com o seu cajado a Tua grei guardar. Consolador amado, Espírito de Deus, a fé que me tens dado tirou os negros véus de minhas vistas cegas. Dás luz ao coração e a ajuda Tu não negas na santificação. Senhor, Tu és triuno, o verdadeiro Deus, a Ti somente me uno, me levas para os céus. Ó, dá-me a Tua graça em Tua comunhão, a fé em Ti me faça viver o amor cristão. Deus eterno e todo-poderoso, nós nos achegamos a Ti, primeiramente para Te agradecer por todas as bênçãos que o Senhor tem derramado sobre nós e nossa comunidade de fé. Te agradecemos pelo Seu imenso amor por nós e Te entregamos a Ti as nossas súplicas, e entregamos também todos os nossos pedidos e agradecimentos que estão em nossos corações através da oração que Teu Filho nos ensinou. Pai nosso que estás nos céus, santificado seja o Teu nome. Venha o Teu reino. Seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal. Pois Teu é o reino, o poder e a glória para sempre. Amém. Que a graça do Senhor Jesus Cristo, o amor de Deus o Pai e a presença do Espírito Santo estejam com todos vocês. Amém. Mulheres não são joias. Deus as fez raras, maravilhosas, abençoadas, extraordinárias. Ao contrário das joias, que são metais ou minerais manipulados pela ação humana, o valor da mulher é infinitamente maior por ser ela criatura do próprio Deus. A magnitude e a beleza da mulher ultrapassam em muito a do ouro mais puro. Joias são coisas inanimadas, mas as mulheres são cheias de vida. Não são as joias que enfeitam as mulheres, são as mulheres que enfeitam as joias. Mulheres não são joias. Elas estão muito acima disso. O gênero humano é a coroa da criação de Deus e a mulher é a coroa do homem. É justamente isso que Deus nos diz em Provérbios 31:10. Mulher virtuosa, quem a encontrará? O seu valor excede ao das mais finas joias. Mulher, parabéns pelo seu dia. Que Deus te abençoe sempre. Os que confiam